Seja bem-vindo ao Maré Cultural, o podcast mensal do IFBA Campus Porto Seguro, promovido pelo Núcleo de Arte e Cultura do nosso campus. Aqui, a arte, a cultura e a educação se encontram, criando uma onda de conhecimento e valorização da produção cultural local. Eu sou Adriel, aluno do Campus Porto Seguro, que surfará nessa onda de aprendizado com vocês. E hoje iniciamos mais um episódio nessa jornada que tem como objetivo facilitar a aproximação entre a nossa comunidade acadêmica e a rica diversidade cultural de Porto Seguro. Em cada episódio, vamos explorar e divulgar o trabalho de artistas e agentes culturais que fazem parte do nosso município, trazendo à tona as histórias e os saberes ricos que nosso território possui. O Maré Cultural é uma plataforma de intercâmbio, onde a arte não é só exibida, mas também compartilhada, discutida e vivida de forma coletiva. A cada mês, você vai se conectar com a produção cultural da cidade, ao mesmo tempo que contribui para o fortalecimento e o reconhecimento da nossa cena artística. Esse projeto nasce com a missão de dar visibilidade ao talento local, ampliando o alcance de artistas que, muitas vezes, ficam à margem das grandes plataformas. Mas também ele é um espaço de aprendizado, onde estudantes, professores e a comunidade têm a chance de trocar experiências, saberes e influências, sempre com foco na valorização de nossa cultura. Então, prepare-se, pois cada episódio estará recheado de histórias inspiradoras, reflexões criativas e, claro, muita arte. Fique com a gente, compartilhe esse podcast e mergulhe no Maré Cultural, o lugar onde a cultura de Porto Seguro se encontra com o futuro. E agora, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. No nosso primeiro episódio, vamos receber a ativista cultural e símbolo de luta feminina e periférica em nosso município, que também é egressa do nosso campus, Suí, e o professor Edson Caiapó, professor de História do nosso campus e ativista da causa indígena. Fala galera de Porto Seguro, hoje estamos aqui no nosso podcast aqui, Maré Cultural. No nosso primeiro episódio, nós vamos abordar a cultura em Porto Seguro. Primeiro eu quero apresentar o nosso querido professor aqui do IFBA, Edson Caiapó, e a nossa querida Suí. Você pode se apresentar aqui, porque eu não sei muita coisa da senhora e tal, e eu prefiro que você fale das suas próprias palavras. Salve, salve, minha gente! Eu sou a Suí, muito prazer. Também conhecida como Crícia, né? Meu nome de registro. Sou aluna aqui do IFBA Porto Seguro, na verdade, egressa, né? Que chama? Egressa. Fiz técnico em informática, depois fiz gestão em TI e hoje em dia estou tentando fazer essa confluência aí entre arte, tecnologia e design, que hoje eu atuo mais com design há quase 10 anos aí, então estou nesse processo de confluir essas áreas. E atuo bastante com a cultura periférica aqui em Porto Seguro, em saraus, batalhas e alguns projetos como, por exemplo, Mulher e Artes. Bom, como a palavra já está com você, então eu já vou perguntar. Qual é a sua visão de como é tratado a cultura aqui em Porto Seguro? Bom, primeiro, antes de falar de como é tratado, eu preciso falar do que é a cultura de Porto Seguro. Porto Seguro tem uma diversidade de, talvez, núcleos de cultura, não sei se essa é a palavra mais ideal para dizer, mas nós temos várias culturas dentro dessa cultura de Porto Seguro, que inclusive é vendida, né, como uma cultura única, estereotipada, essa cultura, né, do litoral, mas aqui a gente tem sim periferias, ainda aqui a gente tem sim comunidades indígenas, comunidades ciganas, comunidades quilombolas, e tá tudo nessa região. Para além disso, há pouco tempo eu estava lendo um artigo científico aqui da região falando da diversidade de povos que nós tínhamos aqui depois de 1500, que não eram só os povos indígenas que a gente conhece aqui, que são os pataxós, mas tínhamos muitos outros, que inclusive essa região foi considerada um quilombo que chamava Sertão Porto-Segurense. Esse Sertão Porto-Segurense, a galera vinha para cá porque aqui era um lugar de acolhimento. Porém, entretanto, todavia, de repente a gente teve um extermínio desses povos e a gente vê aqui hoje mais a cultura dos povos pataxós, que é de onde é o meu povo. Eu sou uma pessoa que resgatei essa cultura há pouco tempo, e aí como é que é tratada a cultura de Porto Seguro? Eu falo sobre a minha história, porque a cultura de Porto Seguro é tratada com esquecimento, invisibilidade e apagamento. A gente não sabe quem é quais são as expressões culturais daqui, a gente não sabe quais são os povos que existem aqui, a gente também não sabe qual é a nossa linguagem de origem nem nossa história. porque tudo isso é nos negado. Procura, por exemplo, numa biblioteca, que já é poucas que tem aqui,
alguma história de Porto Seguro. Ou vai estar contando sobre uma igreja, né, sobre todo esse processo mais católico, ou vai estar contando sobre algo muito superficial sobre Porto Seguro, mas não é falado dos povos. Então, quando a gente vai para a parte de cultura, a gente vai dizer o quê? Que essas expressões também são invisibilizadas, ninguém sabe o que é. Alguém sabe, por exemplo, que o hip hop é um patrimônio imaterial e Porto Seguro? Ou que a gente já fez a revitalização da lei lá sobre o Pátio Orlan já 2 vezes? A gente não sabe disso, mas está lá, tá ligado? Então, assim, pensar na cultura de Porto Seguro que existe é isso. E aí, fora isso, nós temos um estereótipo, Porto Seguro, a terra-mãe de Jesus, a terra-mãe da Bahia. E temos aí. Gostei muito do que você falou e também sobre o artigo. Eu vou, depois, quando acabar, não ouve não. Então, primeiramente, se apresente, por favor. Cara, eu sou um caiapó, assim, ressurgido, como se fala, sabe? Eu sou um ex-seminarista, entendeu? Eu fui ex-seminarista, olha que loucura, cara. Fui missionário, entendeu? Em Minas Gerais, fui pregar o evangelho na porta da galera, bater na porta. Que babado. Babado. Essa galera que bate nas portas aí pra pregar de manhã cedo, né? Como vocês comem, né? Então tem futuro, né? Roubado histórico, roubado histórico. Das coisas interessantes, cara, assim que eu aprendi a falar, eu fui treinado para ser orador, entendeu? Aí essa arma foi poderosa, assim, para depois eu fazer um movimento, o João Pacheco de Oliveira chama Viagem de Volta, né? Então, quando eu decidi, me conscientizei, decidi fazer essa viagem de volta para o pertencimento, esse instrumento, né, que é a oratória, foi fundamental. Então foi muito louco assim, um lance, porque, porra, velho, eu tenho que responder essa pergunta, mas é tanta coisa. Quando eu entrei na UFMG e rompi com a igreja, com a doutrina cristã, eu imediatamente virei anarquista, ateu e militante do movimento estudantil, sacou? E aí eu virei liderança do movimento estudantil graças ao poder da oratória. Chegava nas assembleias e conseguia articular as ideias e juntar a rapaziada. Mas olha só, cara, Porto Seguro, eu vou começar daqui pra trás, sabe, do nosso tempo pra trás. Porto Seguro é o lugar do axé, é o lugar dessas barracas grandes aí, que nem lembro o nome, como é que é o nome? Axé Moá e Toa, né? Então, axé e tal, e não sei o que, da bundinha e da garrafa e tal, né? Essas palavras assim que parece que é isso. Então a gente chega em outros lugares, eu circulo muito aí pelo Brasil, e inclusive lá pro meu território, que é a Amazônia, nasci lá no Amapá, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, no município do Oiapoque. Aí quando eu chego nesses lugares e falo assim de Porto Seguro, que é o lugar onde eu estou morando, o pessoal fala, ah, cara, lá tem muita praia e muita bebida, muita mulher e muito axé, né? Aí eu falo, olha, cara, tem isso, entendeu? Só que existe uma força midiática que quer reduzir Porto Seguro a isso. Mas Porto Seguro é muito mais que isso, entendeu? Muito mais historicamente. Só que esse desmonte, esse silenciamento, esse apagamento da cultura grande em Porto Seguro, ela é histórica, sabe, cara? Depois a rapaziada faz os recortes que tiverem que fazer em relação a excessos, porque quando os portugueses chegaram aqui na década de 1540, 1549, chegaram os jesuítas, e os jesuítas já chegaram dizendo que a rapaziada que vivia aqui nesse litoral, entendeu? Que eram os pataxós, os tupinambá, era gente assim de segunda categoria, sabe? Eles diziam que não tinham fé, né? E por não ter fé isso era muito grave. Aí alguém perguntou assim, porra, e o que é isso que a galera faz aí na beira da fogueira, canta, dança e tal? Aí o Manuel da Nóbrega falou assim, isso é credulidade é vagabundagem da fé. Só para dar um exemplo, né? Os jesuítas escreveram um monte de impressões tortas, totais sobre os indígenas, que estão publicadas com o nome Cartas Jesuíticas, foram reunidas, né? O Pero Magalhães Gandalf, que era um alto funcionário da coroa portuguesa aqui na primeira metade do século XVI, ele dizia que ele percebeu que os povos aqui do litoral não falavam 3 letras, letra F, L e R. Ele escreveu um livro chamado Tratado da Terra Brasil, concluindo que a ausência do F, L e R era a ausência de fé, lei e rei, o que demonstrava, assim como os jesuítas já tinham dito, que eram povos inferiores, sabe, cara? Então é um desmonte histórico por aqui disso tudo, e a Crícia falou muito bem, né, cara, dessa diversidade de povos indígenas, que para além dos pataxó tinha os tupinambá, tinha tupiniquim, era muita gente fazendo coisa bonita aqui, né, cara, e cantando e dançando, e depois, né, veio a irmandade
africana, que engrossou o caldo e dentro dos quilombos assim faziam grandes festas e grandes festanças com hip hop, com capoeira, com tanta coisa bonita. E aí quando a gente chega nos lugares por aí e fala de Porto Seguro, a galera quer falar de, sabe, nada contra o axé, né, cara? Porque o axé, eu até acho que a raiz axé é bacana, né? Eu acho que talvez o problema até maior seja a distorção do axé, né, cara? Sim. Que se reduz a essa Sim. pouca vergonha que a gente vê hoje aí. Enfim, sabe? Então, obviamente que as culturas silenciadas das periferias têm que ser visibilizadas. Uhum. Na mídia ela superficializa muito a Sim. cultura aqui de Porto Seguro, É. que é muito mais do que isso que o senhor É. falou. Né? Porque, claro, né, você deu ótimos exemplos e tudo. E algo mais sobre a cultura de Porto Seguro, eu queria saber qual que é os principais problemas que tem enfrentado aqui na nossa cidade. Bom, atuar na cultura de um Porto Seguro é entender que você vai ter que passar por um processo extremamente burocrático. E extremamente burocrático é saber que você vai ter que lidar com o poder público e com um poder público que muitas vezes não sabe o que a gente faz. Eu, por exemplo, fui numa conversa com o superintendente aqui de cultura de Porto Seguro atualmente, né, já faz um tempinho, e eu tive que explicar para ele o que é periférico. A pessoa não sabia o que era periférico. E aí a gente entra em um âmbito onde as pessoas que estão dentro de toda essa máquina de cultura, elas não entendem qual é a cultura de Porto Seguro. E não é porque não entendem. É estratégico, extremamente estratégico. Eles querem não saber, eles preferem não saber. No entanto, a gente também tem uma resistência enorme, enorme, e isso é lindo de se ver. Porque a gente tem a galera do hip hop lutando de um lado, mesmo com todos os desafios e faltas de conhecimento desse mundo público, né, dessas informações que a gente deveria saber. Por outro, a gente tem as mulheres, assim, praticamente jogando sangue no meio das ruas para falar, viu, a gente construiu isso aqui, a gente precisa do básico. De outra frente, a gente tem os povos indígenas, os povos ciganos, os povos quilombolas, que é uma galera que também está aqui falando, a gente está aqui há anos, a gente está aqui há anos. Então, o cenário de Porto Seguro, ele é imenso em termos de cultura, e aí a gente pensando, se a gente for ainda dar um pouquinho de alargada, olhando dentro de cada micro bairro daqui, a gente tem outras culturas. Eu sou de Cabralha, minha família é toda de Cabralha, ali de Coroa Vermelha, é um cenário, Porto Seguro é outro, Trancoso é outro, agora eu tô morando em Trancoso, já tô vendo toda uma outra visualização de o que é a cultura de lá e como foi apagado muitas coisas lá, mas o que resiste lá. E aí a gente tem Porto Seguro como um todo, onde ele tem seus distritos, tem sua região, ele também tem uma estrutura que segue também para as regiões ao redor. E aí, o que tem de cultura aqui? Muita coisa. Agora, o que a gente consegue com a cultura, o que a gente consegue alavancar e o que a gente consegue fazer com os processos culturais ali, aí outros 500. Porque essa dimensão, infelizmente, não chegou pra gente. As pessoas não querem que a gente saiba. E eu tô falando do lado de uma mulher periférica que veio de um bairro extremamente violento. E ainda é, tá? E ainda é, e eu conheço várias outras mulheres que estão nesse cenário de um bairro extremamente violento, de tanto apagamento, mas a gente tá lá resistindo. Como é que a gente puxa, sei lá, uma atividade pra aqui? Como é que a gente faz com que essa molecada não vá pro crime? Como é que a gente faz pra isso e aquilo? Só que assim, quem que nos dá as mãos? Aqui, o cenário que eu vejo é que as pessoas de cultura geralmente levam os projetos socioculturais nas costas. Elas não têm um apoio cultural vindo do poder público, porque infelizmente temos várias questões. Municipal, temos questões estaduais, temos questões nacionais. Municipal, porque infelizmente a gente está num cenário extremamente violento para as pessoas indígenas, periféricas, quilombolas e outras marcações aí étnico-raciais. E nós temos a questão estadual, que infelizmente tudo se concentra lá em Salvador. Ninguém lembra do sul, ninguém lembra do sul da Bahia. Quando a gente vai ver edital, eu estou num processo de me inscrever para edital, cara, é absurdo, porque as pessoas não consideram o cenário que aqui nós temos diversos povos. E uma questão, boa parte da nossa periferia é preta e indígena.
Como é que a nossa periferia, que foi apagada, que muitos dos nossos pais viveram um processo de genocídio, porque eu não conheço, por exemplo, o nome completo da minha avó, eu não conheço, por exemplo, o nome completo da mãe do meu pai, porque eles viveram processos aqui históricos que fizeram com que tudo isso se perdesse. E aí, infelizmente, dentro desse cenário cultural, as pessoas querem que eu tenha ainda uma comprovação de que eu sou indígena, de que eu vim dali, que eu vim dali. Como é que eu sei? Se eu não sei, até os 29 anos, eu nem me declarava uma pessoa indígena. Vivendo em um território onde nós temos vários povos indígenas. Então, esse é o nosso cenário. Esse é o nosso cenário territorial. E aí é isso, é incrível porque é uma pluralidade enorme e ao mesmo tempo também nós temos aí desafios enormes para discutir. Por isso a importância de estarmos aqui, de conversar, porque essa articulação aqui que a gente está fazendo também é uma articulação que vai chegar nas outras pessoas. Minha mãe, minha tia, eu fico admirada quando minha mãe, minha prima, pessoas me assistem e eles falam, nossa, eu vi você falando isso. E antes eu tinha medo de falar algumas coisas. Mas eles precisam ouvir, porque a história deles também é a minha história, né? E de uma certa maneira é assim que a gente vai construindo, reconstruindo, né? Resgatando tudo isso. Uhum. Eu acho que um dos principais problemas da cultura em Porto Seguro também é, a gente não tem apoio nenhum em relação a isso, e a cultura ela só vive pelas poucas pessoas que lutam. É claro, tem muita gente lutando, certo, mas as políticas públicas, quem é que está aqui para ajudar a gente realmente a conseguir manter viva a nossa cultura? E você, Edson, qual que é a sua perspectiva dos principais problemas, né, da cultura de Porto Seguro? Cara, um dos principais problemas aqui é que a galera insiste nessa coisa da descoberta, a terra da descoberta. Esses caras que estão aí no mando, no cargo de mando, na função de mando por aqui, são, do ponto de vista prático, são herdeiros desses tais descobridores, que na verdade são pessoas genocidas, ecocidas, etnocidas, epistemicistas, entendeu? E a prova disso é que eles apagam toda essa diversidade grande, né, de culturas que está sendo dito aqui. Eu sou eu sou do Amapá, mas aqui em Porto Seguro, né, já me situo há bastante tempo por aqui, num bairro vizinho nosso aqui que é o Cambolo, né? Só que é um outro Cambolo, inclusive, porque muita gente que vive no Cambolo não conhece esses lugares, né, cara, que são meio que guetos ali no Cambolo, né? Eu vivo já tem talvez mais de 5 anos, 7 anos talvez, num espaço que é de retomada, sabe? Foi uma ocupação, uma rapaziada, moçada indígena, quilombola, né, de vários pertencimentos, gente do campo, trabalhadores do campo. Nós nos reunimos e tomamos ali um território relativamente grande ali no Cambolo, sabe? No cantão ali do Cambolo, e ali, sabe, a gente até hoje convive ali numa relação de solidariedade. Né? Então, feijoada, por exemplo, né, no final de semana é de lei. A rapaziada se reúne, faz panelão e todo Ninguém mundo... me chama, deixa claro. Eu tô ali pertinho e ninguém me chama. E aí as pessoas conversam, né, cara, sobre essas coisas todas, né, dessas tradições, né, eu, obviamente, falando das minhas tradições do meu povo, a Aline Caiapó como estudiosa, né, da temática indígena no campo do direito, mas também estilista, né, da moda indígena, e a rapaziada de terreiro que vive lá dentro vem falar das suas experiências de terreiro, de serem filho de santo, né, pai de santo. Aí tem ali no Cambolo, sabe, um terreiro ali do Pai Elinho, que até deu uma paradinha agora, sabe, porque tiveram lá uns episódios de violência, o Pai Elinho recuou um pouco, mas o Pai Elinho também parceiro nosso, sabe, e aí tem uma diversidade ali muito grande. Tem um rapaz chamado Chico do Coco, que é um camarada, assim, grande conhecedor de ervas medicinais, plantas, né, que está ali sempre disposto a dialogar. É uma região que muito facilmente a gente encontra indígenas, sabe? E essas pessoas estão facilmente dispostas a dialogar. O poder público não tem políticas públicas para incentivar, sabe, a produção da cultura, né, para valer por parte dessas pessoas, né? Os editais são minguados, né, com recursos muito minguados, quando existe. Essas pessoas não têm interesse em cultura, sabe? Elas têm interesse em festas, essas festas de praia, de trio elétrico, que é a cultura hegemônica que circula por aqui, né? Infelizmente. Então, no final das contas, esses grupos periféricos estão à margem, só que eu vejo uma coisa assim,
sabe, que é um olhar, eu acho otimista também em relação a isso, sabe, cara, porque eu acho que esses grupos também têm que, de alguma forma, sabe, buscar alternativas. E das alternativas é a aliança, sabe, a aliança preta, indígena, quilombola, de terreiro, do campo. Essa galera tem que fazer essas alianças, sabe, e buscar, de repente, alternativas em outros lugares. Considerando que o Estado, definitivamente, no formato que está aqui articulado, não tem disposição, sabe? Aí eu acho que a gente pode buscar em outros espaços, mas também fazer uma unidade para botar o pé na porta, entendeu? Desses senhores de mando, para dizer, olha, cara, porra, vocês têm que fazer acontecer, porque vocês foram eleitos para fazer isso, e se não forem eleitos, não vão fazer uma coisa que, historicamente, os movimentos sempre fizeram, que é arrombar a porta. A gente primeiro bate respeitosamente, mas os nossos antepassados dizem que depois de uma negativa, sabe, da vontade de conversa, a gente tem que botar o pé na porta, arrombar e fazer acontecer, sabe? Então eu penso assim que nós devemos ainda caminhar um pouco mais por essa unidade de movimento, pelas conquistas, por tantas conquistas de dignidade, sabe, de comida, de moradia, de emprego, de renda e particularmente assim da produção tranquila de cultura no formato que nós fazemos, que é a cultura popular. Uhum. E tipo assim, vocês falaram tudo sobre a cultura de Porto Seguro, história, tudo. E eu quero uma solução, simplesmente. Qual que seria o principal ponto para que a cultura pudesse melhorar aqui, né? Vem pra mim agora? Agora. Sua. Direto e reto. Resolva nosso problema. Cara, eu vou caminhar pelo que o Edson trouxe, alianças. Eu participei há pouco tempo da gestão da campanha de 2 candidatos afro-originários aqui da região. Foi uma campanha extremamente responsável e comprometida com as questões daqui. E eu brilho os olhos de falar sobre isso, porque a gente atingiu lugares onde a gente não achava que atingiria, e foi com uma verdade imensa, falando sobre os desafios que a gente tinha aqui. Quais foram os nossos maiores desafios? Fazer alianças com as pessoas da cultura, fazer aliança com as pessoas das instituições, explicar de fato o que a gente queria, fazer essa conexão que a gente ainda não consegue. Infelizmente, o colonialismo, ele vem, que é esse câncer desgramado, assim, que vem para nos quebrar. Ele parece que ele chega na nossa aliança, que sempre existiu dos povos aqui, e faz assim, e corta. Quando a gente lançou essa campanha, eu senti o peso do soltar. Parece que as pessoas nos distanciaram, assim, de alguma forma. E por que eu tô falando que a gente precisa focar nas alianças, nessa unificação que o Edson trouxe? Porque se a gente não faz essa unificação, nem a gente consegue bater o pé na porta e nem olhar para a nossa história. Olhar para o que de fato aconteceu aqui. Como de novo retornar. Esse artigo científico que eu mencionei tem vários relatos onde aqui era um dos povos mais guerrilheiros que tinha na região. A galera de Portugal falando que não gostava do povo daqui porque vinha os pataxós, se juntavam com um bocado de os, que tinha uma lista de nomes de indígenas lá, junto com a galera que veio para cá afrodiaspórica. Por exemplo, né, no Mulher e Artes, a gente chegou numa conversa sobre a Rosarida Maria de Jesus, uma mulher que viveu aqui lá atrás, em 1500, e que soltou com o dinheiro dela, a filha dela e mais 9 pessoas, na vila de Porto Seguro. Então a gente tem várias histórias, essa é uma delas. Quantas outras mulheres africanas ou afrodiaspóricas, né, construíram a história de Porto Seguro? Quantas mulheres indígenas construíram a história de Porto Seguro? Se a gente não faz esse resgate, se a gente não olha para trás, se a gente não faz essa aliança de falar, somos esses, Porto Seguro tem gente que é daqui, o território é nosso, a gente não vai conseguir derrubar essa cultura do descobrimento que existe aqui, que é feio pra caramba. Aqui não é a costa do descobrimento, aqui é a costa dos povos originários. A galera que viveu aqui é afro-originária. Essa galera que veio aqui foi a galera que construiu Porto Seguro. A gente fala de Salvador, que tá ali em cima, que é lindo, bonito. Cara, vocês já olharam a cor e a cara das pessoas? Eu te perguntei nesse instante de onde você era, por isso. Eu falei, sabe que é de coroa? Você é indígena, claramente, dá pra ver. De onde você é?
A galera aqui das batalhas, boa parte das pessoas são indígenas. Só que ninguém se reconhece quanto indígena. E aí? Tem um problema em questão. Então, se a gente não faz essa unificação, e se a gente não fala da história daquilo, faz esse resgate, e como é feito esse resgate? É mesmo, é no meio da rua. É fazer batalha de rima, é construir evento cultural, é chegar no IFBA e falar assim, e aí, IFBA, cadê? O que vocês vão fazer? Porque a gente tá aí. É bater na porta da UFSB, que está lá no plano pedagógico, falando que tem que ser territorial os ensinos aqui. Cadê as mulheres, a galera indo lá na universidade e dar aula, falar? Eu, por exemplo, eu faço uma questão muito simples. Toda vez que eu vejo um processo seletivo dessa região de professores, eu fico com receio, porque, tipo assim, de uma certa maneira, você tem que ter tanta certificação e tanta comprovação para você adentrar nesses processos seletivos, que você desiste. E aí eu falo, você acha que a tia lá, a mãe coruja, qual é o nome dela? A dona coruja lá de Caraíba, a dona Leda ali do Arraial, ou sei lá, minha avó, dona Luzia, não tem nada para ensinar para a universidade? Minha avó já fez mais de 100 partos. Hoje vai ter um curso de doula lá na UFSB. Eu, Cris, me inscrevi e não consegui adentrar porque eu não conseguia comprovar que eu era uma pessoa indígena. O que a gente está fazendo? O que essas universidades estão fazendo? Nos distanciando de todo esse processo que era para a gente estar se unificando. E se unificar faz parte do processo de conhecer. Se você não conhece a história local, se você não olha para tudo isso aqui e fala, olha, tem esse povo, tem isso aqui, tem isso aqui. A gente nunca vai avançar, a gente vai ficar nessa cultura de descobrimento que é uma mentira. Você vai chegar ali na passarela cultural e vai ver uma indígena sendo sexualizada e falar que aquilo ali é um monumento histórico. Entende? Tipo assim, uma mulher indígena sendo sexualizada em praça pública e ninguém fala nada. Então, eu ouvi uma vez na aula de filosofia que um povo que não conhece a própria história está condenado a repetir. Então isso pode acontecer, principalmente com a tecnologia também tá, ao mesmo tempo que ela cresce o nosso conhecimento, a gente tem mais acesso à informação, ele também superficializa o nosso conhecimento. Ele também acaba tirando nossa capacidade de pensar, de coagir, de, porra, será que isso aqui tá certo? Não sei, tá ligado? E você, Edson, qual que é a sua solução, né, para esse problema da cultura aqui em Porto Seguro? Cara, eu penso assim, sabe, que a gente tem que caminhar pelo caminho da rebelião, da desobediência, entendeu? Descobrimento é uma coisa que tem que acabar por aqui esse papo, sabe? Eu, quando cheguei em Porto Seguro, eu fiquei assim, espantado. Porque aí, passarela do descobrimento, aí você chega ali na entrada da cidade, o Dom Pedro, Eduardo. Aí você chega ali andando aí fazer caminhada, aí tem ali Memorial da Epopeia do Descobrimento. Cara, um monte de coisa absurda, sabe? O nome das ruas, né? Pero Vaz de Caminha e Rua dos Navegantes, o tempo tudo se reportando a um suposto descobrimento. Né? Então eu penso assim que nós temos que dar um chega para lá nessa história de descobrimento. Eu falo nós assim, né, especialmente esses grupos que estão silenciados, que estão excluídos e vulnerabilizados, mas toda a sociedade tem que assumir o compromisso com isso. E a partir daí, mano, sabe, criar festivais por aqui de coisas interessantes, sabe? Então, ao invés de trio elétrico, vamos fazer festival de cinema popular, festival de hip hop, festival de capoeira, festival, sabe, dos pescadores, festival dos camponeses, de comercializar a produção orgânica, sabe, fazer festivais populares e obviamente que pode também conviver com o que já existe, sabe, porque as pessoas podem dizer assim, lá vem a galera preta, indígena, essa galera aí, né, cara, querendo terrorizar. Então, tudo bem, cara, né, fica aí, faz aí um tempo os trioléticos de vocês, mas tem que ter também espaço para esses outros grupos que estão silenciados. E o poder público tem que assumir esse compromisso, sabe? Só que o poder público não vai assumir se ele não souber que nós estamos querendo fazer uma revolução, né? Porque a gente fica aqui também, às vezes, meio encastelado falando de revolução, e se a gente não for para a rua para ocupar os espaços, o poder público não vai saber. Então, que legal que a galera ocupa lá a Praça da Bandeira, né, hip hop e outros espaços na cidade. Tem uma rapaziada fazendo hip hop no Baianão, e tem uma rapaziada fazendo outros movimentos lá no Cambolo.
né? Mas isso tem que ser intensificado. E nós, né, que estamos nessa condição de educadores e educadoras, temos que fomentar isso no espaço educacional, no espaço escolar. Sabe, a escola não pode ser um espaço só para ficar falando de teorias, né, que depois vai ser aprovado ou reprovado com uma nota, né, e aterrorizando os alunos nos conselhos de classe. A escola não pode se resumir a isso, cara. A escola tem que ser um lugar para ensinar e ensinar e aprender coisas significativas, coisas que têm a ver com a vida, sabe, cara? E o que tem a ver com a vida? Das coisas que tem a ver com a vida, cara, tem uma coisa assim que nós temos que aprender na escola a termos orgulho do pertencimento, sabe? Então, porra, né, tá sendo dito aqui, olha, eu vejo você um indígena, né? Aí as pessoas têm que ter coragem de assumir a indianidade, porque a violência provocada no Brasil inteiro, e particularmente nesse lugar, a violência colonizadora, espalhou a gente para todo lado, e agora as pessoas têm dificuldade e até vergonha, entendeu, de fazer esse retorno. Sabe? Então, assim, nós temos que criar espaços educativos, sabe, onde essas coisas todas estejam colocadas, né, questão de pertencimento, de valorização das tradições, essas coisas de valorização dessas tradições e culturas, né, que estão silenciadas, trazer essas histórias e essas memórias e, sabe, dar um chega para lá nesse negócio de descobrimento, porque, meu irmão, não dá mais, né, a gente está no ano de 2025, e não dá mais para ficarmos nessas historinhas da caronchinha, sabe? Que descobrimento já foi, né? Já deu, né? Os nossos estavam aqui há mais de 50 mil anos. Imagina, cara, a galera fala que descobriu em 1500, né? Os arqueólogos assim estão falando, a Niang Guidon, por exemplo, está falando de uma ocupação de 50 mil anos, cara, desse espaço por aqui, né? Então, de povos assim, gigantescos, né? De civilizações gigantescas, e a galera fala, não tinha ninguém aqui. Como? Então, né, cara, é isso, a gente tem que reunir essa galera, aglutinar e fazer revolução. E eu vou fazer uma complementação muito, assim, a gente precisa, né, e aí é mais como especialista em tecnologia, a gente precisa de tecnologia nessa região para adentrar nessas terras. Vou te dizer uma coisa simples, perto de onde meu pai tem uma terra, tem várias cerâmicas lá. De onde é? O que é? Eu fiz antropologia cultural e eu sei que a arqueologia pode nos ajudar. Hoje a gente tem tecnologia para rastrear de cima e ver quais eram as civilizações que tinham ali, o que tinha. Por que não tá aqui na Bahia? Tá ligado? Tipo assim, para quebrar esse manto do descobrimento, a gente vai precisar se alinhar com o que a gente tem de hoje, soluções para conseguir com dados e argumentações. Outra coisa, muito simples. Outeiro da Glória. Outeiro da Glória era uma aldeia, velho. Era uma aldeia. Hoje a gente tá o quê? Ocupado por um bocado de burguês. Um condomínio enorme. O do lado tem o outro outeiro lá, que eu não sei o nome, São Francisco, que você não consegue nem subir para ver a vista. Não tem espaço para a população ver a vista. Aquilo tudo ali era aldeia. A gente tem, inclusive, hoje um sítio arqueológico ali. Cadê a informação sobre isso? Aí em frente tem o quê? O Memorial da Epopeia. O Memorial da Epopeia é enorme, com várias fotos dos portugueses. E a caravela. E as caravelas. E foi dinheiro público. Exatamente, Estado com dinheiro brasileiro. público. Então, assim, é uma incoerência tamanha que a gente precisa de fato derrubar, e com dados, com argumentações e com movimento, e para frente mesmo. E a gente tem força para isso. Mas essa força não vai chegar se a gente não fazer esse processo de aquilombamento, esse processo de construção coletiva do que é Porto Seguro de fato. E eu sei que tem muita gente que sabe a história daqui. Infelizmente, a gente está anestesiado com essa história do descobrimento. A gente precisa desanestesiar. Tomar um chazinho aí para dar uma... Desandar esse negócio. A gente tem que tirar a história da mão dos colonizadores e botar na nossa mão. A gente que vai escrever isso aqui. A gente escreveu isso aqui. A gente tem uma história muito antes disso. Exatamente. E eu gostei muito de conversar com vocês, gostei de tudo que vocês falaram. E eu queria agradecer realmente a vocês estarem aqui, ter tirado o tempo de vocês para estar conversando comigo e com o Haikyuu aqui. E agora eu quero simplesmente acabar o nosso programa, né? Agradecer a Haikyuu por me dar essa oportunidade de estar aqui apresentando, conversando com vocês. E muito provavelmente isso aqui que está sendo gravado aqui no dia 21 de março vai ser postado mais ou menos pro dia 29, né? Por aí. E, bom, eu queria deixa aqui também pro Haikyuu falar sobre os nossos próximos episódios, né? Então, gente, eu queria falar rapidinho
que nem estava prevista essa fala, mas que a bandeira, né, da costa dos povos originários, eu acho que é uma bandeira que a gente precisa levantar, inclusive dentro do território, né? O governo da Bahia tem uma política pública que é territorial e o último território a ser constituído, o 27º, foi o território da Costa do Descobrimento. Então, é necessário que a gente bata o pé na porta, eu sou representante do IFBA lá no Conselho, no CODETÉ, e eu vou levar essas falas. Eu acho que a gente precisa construir a ideia de mudar essa lei. Vamos mudar o nome do território. O território não é do descobrimento. E existe uma justificativa muito rasa, né, para dizer que é Costa do Descobrimento. Porque não tem ninguém que votou lá. Não sei, nunca fui convidada para isso, nunca estive lá, não sei por onde a gente faz essa discussão. Por ser um território tão recente, eu acho que a gente deveria ter esse poder de argumentação. Exatamente. E botar o pé na porta e fazer zoada no sentido de que falar, né? Estamos no território dos povos originários. Né? Eu já mudei os meus planos de ensino, todos, colocando lá, porque eu trabalho com o território, eu trabalho com sociologia ambiental, e eu já coloquei lá, território dos povos originários, em detrimento mesmo da própria lei. Então a gente tem que fazer com que isso reverbere mais para os outros lugares. Eu acho que é uma boa proposta, né, de aquilombamento com uma bandeira aqui nossa, específica, que privilegia aí as culturas tradicionais aqui de Porto Seguro. Então, o Maré Cultural, que é um canal de cultura, né, de cultura de Porto Seguro, está fazendo história hoje porque está iniciando a sua vida falando sobre cultura do ponto de vista como ela deve ser vista, né, que é de quem faz a cultura, né, e a gente vai ter alguns outros episódios, vamos ter episódios aqui com o setor público, com algumas organizações não governamentais de cultura de Porto Seguro, porque quem faz a cultura em Porto Seguro está fora do setor público. O setor público faz alguma coisa, porque a gente tem aí o IFBA de alguma forma faz, a UFSB de alguma forma faz, o SEMPEC, que é da prefeitura daqui, faz com muitas custas, sem verba, levando nas costas mesmo, né, os próprios servidores públicos dessas instituições que levam nas costas a dinâmica sobre fazer cultura em Porto Seguro. E a gente vai ouvir também o pessoal que faz cultura também, que são as ONGs, as organizações não governamentais. E depois vamos convidar também os quilombos de cultura de Porto Seguro para fazer aqui um podcast e aí ir trabalhando em cima nesse projeto inicial que está sendo patrocinado aí pela Pró-Reitoria de Extensão do IFBA, né? O patrocínio também assim, o pagamento de uma bolsa para o nosso estudante estar aqui com a gente, né? Poder se manter, se locomover para vir para cá, etc. Mas já é alguma coisa, né? E a gente precisa de mais, evidentemente, né? Não vamos nos contentar com pouco, né? Os meninos aqui precisam também de bolsa, né? Que estão aqui na equipe técnica, que estão fazendo estágio curricular, mas poderia fazer um estágio remunerado, né? Porque estão produzindo cultura, né? Estão produzindo cultura de forma com qualidade e tecnologia. E a gente quer avançar, além desse primeiro momento, a gente quer avançar para os terreiros, para ir dentro das aldeias, para conversar com os griots, né? Griots, né? Para conversar com essas pessoas e trazer à luz essa cultura e documentar para a gente aqui. Então eu queria agradecer muito a todos vocês, né? Aos meninos aí que estão aqui nesse trabalho, que estão brilhando. Eu achei que Adriel brilhou aqui, né? Surpreendente. Eu apostei nessa coisa aí, Gustavo, Everton, né? Então vamos preparar uma coisa bem legal para a gente assistir, talvez assistir, né? Mas ouvir, certamente. Talvez assistir e de repente até usar como material didático em alguns lugares e projetar por aí. O IFBA de Porto Seguro aqui tem uma conta de podcast no Spotify, a gente vai publicar lá, a gente vai publicar pelo NAC e eu vou tentar publicar pelo IFBA de Salvador também, pela reitoria. Tá? Obrigado, gente. Cara, eu queria expressar assim meu agradecimento pelo convite
E a minha felicidade pelo projeto, né, cara? Assim, um projeto massa, necessário, entendeu? E que vai ter vida longa, com certeza, né? Porque são temas, assim, necessários e tão pouco expressos na sociedade aqui em Porto Seguro. E é um momento, assim, de trazer essas vozes silenciadas para rasgar o verbo, né? Então, massa, todo mundo de parabéns. Eu queria agradecer novamente a vocês dois. E... Tu não quer fazer o agradecimento E final? Cris, se você quiser encerrar nosso programa com chave de ouro, o microfone é todo seu, né? Bom, primeiramente agradeço o convite, é incrível, eu sempre falo que é incrível voltar no IFBA Porto Seguro, porque aqui foi onde eu ampliei a minha visão sobre o mundo e sobre mim mesma. Apesar de todos os pesares, foi o lugar onde eu tive acesso a questões, a eventos e atividades culturais, porque na minha quebrada eu não tinha. Não que eu não tinha, talvez me negaram o acesso de diferentes maneiras. E foi aqui que eu ampliei essa visão. Então é sempre um prazer imenso estar aqui, mas um prazer imenso estar com um professor que eu admirava pra caramba. Desde quando eu entrei na universidade, no IFBA, eu falava dele e tal. E aí depois, do nada, eu vi ele bombar assim na internet e falei, cara, ele é meu professor! Eu zoava com ele, pedi R$1 pra ele, sabe? E olha lá, E aí, assim, é uma gratidão imensa poder compartilhar com uma pessoa tão grandiosa. Aprendo toda vez que eu converso com ele. Mas um prazer enorme contribuir com o Haikyuu. Também é uma pessoa muito querida, desde a minha entrada aqui. Eu falei pra ele uma vez, e eu falo de novo, o meu processo de identificação passou pelas aulas dele, passou por todo o processo de entendimento. Quando eu entrei aqui, eu falava que era uma mulher parda, mas não fazia ideia de nada a meu respeito. Eu nem pensava por que minha avó desconhecia a mãe dela, por que a gente estava ali na igreja e por que todas essas questões, e eu era branca, preta, verde, azul, amarela, tudo isso não me questionava. Entrei e aí durante as aulas eu fui fazendo esse processo de tipo olhar para trás, entender a minha ancestralidade, entender de onde eu vim, entender todas as mazelas que foram, que vieram com tudo isso. E hoje eu me reconheço uma mulher com 31 anos, uma mulher indígena, uma mulher periférica, uma mulher que está na luta há muito tempo e que continua acreditando que Porto Seguro e região vai ter uma outra visão sobre a cultura, sobre as pessoas periféricas, sobre as pessoas indígenas. Eu ainda acredito que a gente um dia ainda vai ser um grande quilombão, porque foi isso que foi aqui. Se vocês lerem esses registros antigamente, a gente tinha uma região que era isso, esse quilombo grandão. Que tal a gente continuar esse processo, entendeu? Para amplificar tudo que a gente tem de potência. Olha que grandioso, vocês fazendo esse processo aqui, isso aqui é um processo de revolução, é um processo de ativismo. De você resgatar conhecimentos e de concentrar esses conhecimentos nas tecnologias, nas mídias que a gente tem hoje. E eu estudei tecnologia e hoje eu não consigo ver a tecnologia e o design desassociado da arte e cultura. Então a gente precisa fazer de fato essa confluência de conhecimento para a gente chegar nesse quilombão e nos resgatar dessas violências e opressões que vêm há anos assolando nossos povos aqui. Bom, mais uma vez, vou agradecer de novo, porque agradecer é sempre bom. Agradecer a vocês, agradecer a Haikyuu, agradecer a minha produção linda, maravilhosa que está aqui por trás das câmeras também. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau para todo mundo. Obrigado pela atenção e valeu. Tchau, tchau, gente. Realização: NAC IFBA Porto Seguro. Coordenação: Professor Jefferson Silva e Cristiano Haikyuu. Som e vídeo: Everton Martins. Cenário: Gustavo Lima. Âncora: Adriel. Apoios: PROEX, Pró-Reitoria de Extensão do IFBA. DACEL, Departamento de Ações Culturais e de Esporte e Lazer. ASCOM, Assessoria de Comunicação do IFBA Porto Seguro.